são sistemas escalonados, como escalonar um sistema e como utilizar um sistema escalonado para entender, interpretar a solução do sistema original. Então, a gente aprendeu agora nessa segunda aula do sistema linear. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, começando aqui com sistemas lineares, a parte 2, parte prática de escalonamento, vamos entender primeiro o que é um sistema escalonado. Considere esse sistema inicial aqui. Nós temos um sistema com três equações lineares, três incógnitas x, y, z. A priori, usando as ideias da aula passada, a gente poderia manipular estas equações, somando, multiplicando por números, etc. E tentarmos eliminar algumas variáveis. Se a gente faz isso de maneira conveniente, a gente pode encontrar um sistema igual a esse aqui de baixo, que é equivalente ao sistema original, ou seja, possui as mesmas soluções, só que esse sistema aqui na parte final ele tem um aspecto muito mais simples do que o original, porque as equações olhando de baixo para cima, elas meio que já providenciam as soluções, destacam aqui, por exemplo, na equação 3, você já tira diretamente o valor do z igual a 3, né? 7 vezes 3 para dar 21. E substituindo esse z igual a 3 na equação 2, você encontra o valor de y, que nesse caso aqui seria menos 1. Substituindo os valores de y e de z na primeira equação, você encontraria o valor do x. O x aqui nesse caso, ao substituirmos, ficaria com x igual a 7 mais 2 vezes y, então ficaria menos 2, menos z, ou seja, menos 3, ou seja, x igual a 2. Então, esses números aqui são obtidos diretamente através desse sistema, que é um sistema que a gente chama de escalonado, quando ele aparece neste padrão. De maneira geral, um sistema escalonado ele tem esta definição, né? É um sistema com este padrão, onde o que é mais importante aqui, considerando o exemplo anterior, que é mais fácil de ser visualizado, é o seguinte: em cada equação abaixo, se o coeficiente aqui do x, por exemplo, não é nulo na primeira equação, ele sendo a primeira variável, nas próximas os coeficientes aqui do x são todos iguais a zero. 0 vezes x nas duas equações de baixo. Na segunda equação, o y, ele é a próxima variável, ele aparece com um coeficiente igual a 1, que é diferente de zero, mas aí a partir desse momento, todas as equações que viriam aqui abaixo, no caso é apenas uma, mas o y aqui não deve aparecer mais. E assim por diante, é como se você tivesse em cada equação abaixo, eliminando as variáveis de uma a uma. Obviamente, nem todo sistema ele vai ser possível de você ter uma forma exatamente como essa, onde cada equação resulta num valor específico para o número. Isso vai acontecer quando a gente vai ver com sistemas possíveis determinados, mas sistemas de maneira geral vão ter outros aspectos nas suas formas escalonadas. Uma observação sobre forma escalonada ainda é que pode aparecer uma linha onde as variáveis estão todas nulas do lado esquerdo, e você tem uma equação do tipo 0 igual a um número. Esta equação, ela naturalmente não teria solução se por acaso o número, que é o b aqui, for diferente de zero, e esta equação será redundante por acaso se esse b, que está do lado direito, for igual a zero. Você teria uma equação do tipo 0 igual a zero. Equações do tipo 0 igual a zero, quando aparecem na forma escalonada, é simplesmente porque dentro do seu sistema original, você deve ter alguma equação que é múltipla da outra ou uma combinação entre as outras, de modo a ser obtida através das outras a partir de operações de soma entre múltiplos destas equações. Então, essa equação redundante, ela meio que vira, entre aspas, uma equação do tipo 0 igual a zero no final do processo de escalonamento. Vamos escalonar esse sistema dado aqui no começo da aula e realmente chegarmos a esta forma final aqui, ver como chegamos. O procedimento sempre é: você anula as primeiras variáveis em todas as equações de baixo e depois parte para a segunda variável e depois a terceira variável, etc. Bom, então na equação 2, para que a gente anule esse 3x,
a gente precisa somar esta equação 2 com um múltiplo conveniente da equação 1. Como na equação 1 ali o coeficiente do x é 1, então é conveniente que a gente subtrai aqui, no caso, 3 vezes a equação 1. Por quê? Porque quando você multiplicar esse menos 3 pelo x, vai dar menos 3x, e somado com 3x vai dar 0. Então, esta é a operação que faremos na segunda linha. Vamos repetir aqui, então, a primeira linha. Ela não vai ser alterada aqui. Estamos só repetindo. A equação 2 ficaria, então, com menos 3 vezes a equação 1. Multiplicando ficaria menos 3 vezes x menos 3x, somado com 3x daria 0. Vou colocar aqui o 0, mas depois eu posso desconsiderar. Menos 3 vezes, multiplicando aqui o menos 2y, ficaria 6y. 6y menos 4y da equação 2 ficaria 2y. E menos 3 vezes z menos 3z, menos 3z menos z menos 4z. No segundo membro, menos 3 vezes 7 dá menos 21, menos 21 mais 7, menos 14. Então, essa seria a nova equação 2. 2y menos 4z igual a menos 14. Bom, então, na equação 3 você faz a mesma coisa, a mesma ideia. Ou seja, trabalha em anular o x. Então, você vem aqui na equação 3... Como o número que aparece aqui multiplicando o x é menos 2, então você precisa multiplicar o x da equação 1 por mais 2, para que somados deem 0. Então vai ficar a equação 3, a gente vai somar com 2 vezes a equação 1. Então, 2 vezes x menos 2x vai dar o 0. 2 vezes menos 2y menos 4y, menos 4 mais 5 vai dar 1, então vai sobrar aqui y. 2 vezes z, 2z, mais 3z, 5z. E no segundo membro, 2 vezes 7, 14, 14 mais 0, 14. A próxima variável seria o y. Então, este y ele aparece aqui na segunda linha, com 2y. E o que você faz no seu roteiro para transformar esse sistema no sistema escalonado é eliminar este y que aparece aqui embaixo na terceira equação. Ou seja, transformar a terceira equação em uma outra equação sem o y. Você faz isso sempre usando como referência a linha anterior, onde o primeiro coeficiente aqui do y é diferente de zero, após, né, a eliminação, digamos assim, do x. Bom, um passo inicial para facilitar a sua conta é perceber que este roteiro que aparece aqui, estas formulazinhas que aparecem aqui na operação que você vai utilizar para zerar o coeficiente, elas são mais simples de você entender, de você executar, quando o coeficiente que você está usando como referência aqui na linha, este coeficiente seja igual a 1. Então, sempre é indicado que você transforme primeiro o coeficiente em 1. Como é que você transforma o coeficiente em 1 sem alterar a equação? Simplesmente você vai dividir a equação pelo número, pelo coeficiente que aparecia aqui, diferente de 0, que neste caso da nossa linha 2 seria justamente o número 2. Então, o primeiro passo, antes de zerar o y da equação 3, é transformar a equação 2, multiplicando ela por meio, né? Ou seja, dividindo ela por 2. Então, repete aqui a linha 1. E na linha 2, a gente vai dividir tudo por 2. Então, 2y fica y, 4z fica 2z e o menos 14 fica menos 7. Então, multiplicamos por meio a equação 2. Agora sim, com esta nova equação 2, podemos usar uma operação na equação 3 para eliminar aquele y. Bom, aí você olha, o coeficiente que aparece aqui na equação 3 é 1, um y. Então, como o novo coeficiente também é 1, então para anular esse y, você precisa pegar a equação 3 e somar ela com menos 1
vezes a equação 2, ou seja, a equação 3 menos a equação 2, para que esse y da equação 3 seja anulado. Então, já substituindo aqui direto o valor final, ficaria o y menos o y vai dar 0, não vou colocar aqui o 0. O 5z que aparece aqui, menos o menos 2z, vai dar 7, né? 5 mais 2, vai dar 7z. E aqui no segundo membro, nós temos 14 menos 7. Então, fica 14 mais 7, ou seja, 21. Então, seria a terceira equação já sem o y. Então, perceba que esse sistema é justamente o sistema que foi apresentado lá no começo, né? Ele está na forma escalonada, exatamente como foi dito aqui neste começo. E como a gente viu aqui também nesse início, esta forma escalonada já providencia os três valores z igual a 3, y igual a menos 1, x igual a 2, mostrando que esse sistema ele é possível e determinado, ele possui uma única solução. Bom, esse procedimento de escalonamento, você pode se perguntar, bom, qualquer sistema eu posso fazer isso, usar essa ideia e transformá-lo em sistema escalonado? A resposta é sim, garantido por esse teorema. Todo sistema linear ele é equivalente a um sistema escalonado. Ou seja, todo sistema linear você pode escaloná-lo usando as operações elementares. Bom, vamos fazer uma pequena ilustração de como seria a demonstração desse teorema. Imaginando, por exemplo, que o sistema fosse, digamos, 3 por 3, só para ilustrar. A ideia que a gente vai usar aqui para esse sistema, mostrar que esse sistema pode ser escalonado, ela pode ser replicada para qualquer outro sistema, independente do número de equações, do número de variáveis que ele tiver. O primeiro passo é o seguinte: algum dos números que aparecem aqui multiplicando o x, pelo menos um deles deve ser diferente de zero. Obviamente. Por quê? Porque se todos fossem zero, na verdade seu sistema não apareceria variável x nesse sistema. Então o sistema teria duas variáveis apenas. Então pelo menos um número não é zero. Vamos supor que o número que não seja zero seja o primeiro que aparece aqui, que é o A1, o da primeira linha. Não tem problema supor isso, porque se por acaso o número que não fosse nulo tivesse na segunda linha ou na terceira, e na primeira linha não tivesse x, tivesse um coeficiente zero, bastaria você permutar as linhas. Você troca as linhas de posição, a primeira com a outra linha, que o sistema novo vai ter o x lá na primeira equação com o coeficiente não nulo. Bom, uma vez que você colocou esse x lá na primeira linha com coeficiente não nulo, o primeiro passo que você pode fazer é multiplicar a equação todinha por 1 sobre A1, sobre aquele número que está multiplicando o x. Para que se faz isso? Para transformar o coeficiente aqui do x em 1. Isso quer dizer que sempre você pode colocar o coeficiente 1 na primeira equação, justamente aqui na primeira variável que aparecer para o seu sistema. Faz isso fazendo permutações entre equações e depois, caso seja necessário, a divisão por algum número. Seria o coeficiente não nulo que aparece lá. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, na verdade, a gente pode supor, sem problema algum, que nosso sistema ele já começa assim, com o coeficiente 1 na primeira variável, independente das demais. Então, supondo isso, para iniciar, para facilitar aqui a conta, o procedimento que a gente fez naquele exemplo, ele se repete para qualquer caso, para o caso geral, como está aí. Qual seria o procedimento? Você vai anular todas as variáveis que aparecem, todos os coeficientes que aparecem com a variável x nas equações de baixo, seguindo aquele roteiro, pegando a equação 2 e subtraindo o número A21, que é o coeficiente que está aqui, vezes a equação 1. Por que você faz isso? Porque ao multiplicarmos aqui o A21, que é esse número,
na equação 1 e somar com esta equação 2, ou seja, a equação 2 é menos A21 vezes a equação 1, vai anular, né, o coeficiente do x na segunda equação, semelhante ao que fizemos aqui para anular esse 3 aqui, por exemplo, 3x e esse menos 2x na equação de baixo. Então, na equação 3, você faz a mesma ideia. Troca a equação 3, subtraindo A31 vezes a equação 1. Então, depois dessas duas operações, o seu sistema ele vai ter uma cara assim. A primeira equação vai se repetir, já que você não alterou. E a segunda equação não aparece x, vai aparecer um outro número aqui, multiplicando o y. Não necessariamente o mesmo, esse número vai mudar. Então, eu vou chamá-lo de... Vou botar uma linha aqui. A22 linha. Seria um outro número diferente. Aqui, multiplicando o z, não necessariamente é o mesmo número que está lá. Vou colocar também aqui uma linha. E o B2 também será alterado. Vou colocar aqui B2 linha. Na equação 3, a mesma coisa. O x anulou, mas aqui no y você teria um outro número, diferente possivelmente daquele que está lá no sistema original. Um outro número multiplicando aqui o z e um outro número aqui independente. Exatamente como a gente fez aqui no caso particular. Então, aparece aqui o y, o z na segunda e na terceira equação e não aparece o x, que era o objetivo. Depois de chegar nesse momento, você teria que analisar esses números que aparecem aqui multiplicando o y. São todos nulos? Se todos forem nulos, aí você não tem mais y. Significa dizer que você parte já para o z. Caso não todos sejam nulos, então um deles tem que ser diferente de zero. Aí você faz o mesmo procedimento. Aquela linha que tiver o coeficiente aqui não nulo, você coloca ela no lugar aqui da segunda linha, para que você faça exatamente o que foi feito aqui neste exemplo, transformando o coeficiente aqui do y em 1 na segunda linha. Então, repetindo esse procedimento que foi feito aqui no começo, você vai dividir a equação 2 pelo número que aparece ali, diferente de zero. Então, a equação 2 aqui você vai multiplicar, né, por 1 sobre este A22', que no nosso exemplo aqui foi o número 2, né, que apareceu ali como primeiro coeficiente, para você transformar o coeficiente do y em 1, como está aqui. Então, na verdade, depois dessa operação, é como se o seu sistema assumisse esta cara aqui agora, um coeficiente 1 aqui no y. Aqui. Assumindo que você já fez essa conta e que o sistema ficou com esta cara, então o roteiro se segue da mesma forma. Você elimina o y da terceira equação, fazendo aquele procedimento, pegando a equação 3 e subtraindo do número que está ali vezes y, multiplicando a equação 2. Com isso, você anula o y na terceira equação e o sistema fica escalonado. Neste caso aqui, que é um sistema 3×3, ele terminaria aí. Se o sistema tivesse mais variáveis, você ia seguir este roteiro indutivamente, observando as variáveis que aparecem com coeficientes não nulo e passo a passo, variável a variável, você poderia fazer esse procedimento de anular os coeficientes das equações abaixo, formando uma espécie de escadinha, né, na organização do seu sistema. E esta é a ideia, né, intuitiva de como esse teorema ele é válido. Bom, entendido o procedimento inicialmente de como escalonar um sistema, nós queremos, a partir da versão final escalonada do sistema, interpretar sua solução. Tenho aqui 3 exemplos básicos, são ilustrações dos 3 possíveis casos para sistemas lineares. Novamente estou usando aqui apenas para ilustrar um sistema um pouco menor, sistema 3×3, 3 equações de 3 incógnitas. Bom, o primeiro caso, que é o caso
onde você consegue, no escalonamento, o seu sistema lhe permite uma situação semelhante ao nosso primeiro exemplo lá da aula, você vai eliminando uma a uma as variáveis e na última equação você encontra algo desse tipo aqui. A última variável fica determinada diretamente por esta equação. No meu exemplo aqui seria 5z igual a 8, então z seria 8 sobre 5. Com o valor do z, você faz exatamente o que fizemos no exemplo inicial. Você substitui o z na segunda equação. Com o valor do z, você encontra na segunda equação o valor do y. Com os valores do z e do y, substitui aqui na primeira equação, você encontra o valor do x. Isso quer dizer o quê? Quando o sistema, ele, na sua forma escalonada, ele tem este padrão, onde as variáveis são anuladas de maneira sequencialmente aqui correta e na última equação possível você determina o valor da última variável, você pode voltar substituindo os valores e encontrar um a um os valores específicos para cada uma das variáveis. Então, quando acontece isso, obrigatoriamente o sistema ele sempre vai ser possível e determinado. Uma única solução. Isso quer dizer que você vai ter tantas equações quantas forem as variáveis do problema aparecendo aqui no sistema escalonado. Então, no sistema escalonado nós temos 3 equações não nulas e nós tínhamos 3 variáveis, x, y, z. Uma outra possibilidade é acontecer uma situação semelhante ao que tinha lá, mas durante o processo de escalonamento, especialmente aqui da segunda linha para a terceira, a última linha, todos os coeficientes foram anulados do lado esquerdo, mas do lado direito ficou um número que não era zero. Coloquei exemplo aí, eu coloquei um 3. Então, essa terceira equação aqui, neste outro exemplo, ela indica que o sistema não tem solução, porque independente dos valores das variáveis, esta terceira equação nunca será satisfeita, já que 0 nunca vai ser igual a 3. Então, isso aqui é um exemplo típico de sistema impossível, não tem solução. Então, no processo de escalonamento, sistemas impossíveis vão aparecer uma ou mais equações desse tipo. 0 igual a um número que não é zero. Algum desses absurdos. 0 igual a 3, como está aí. 0 igual a 1, 0 igual a menos 2, 0 igual a 5. Não importa. Qualquer uma dessas equações que apareçam, são equações que são sempre falsas, o sistema se torna impossível. Durante o escalonamento, também pode acontecer do sistema, você vai eliminando as variáveis, mas meio que acabam as equações para você continuar eliminando as variáveis. Isso pode acontecer da seguinte forma: ou o próprio sistema já tem menos equações do que variáveis, ou então alguma das equações que aparecem aqui são equações redundantes, que são múltiplas de alguma outra, ou então combinação entre outras, combinação do tipo que a gente chama de combinação linear, que seria multiplicar as equações por números e depois somar essas equações. Se acontecer isso, no escalonamento, a gente vai perceber que sempre vai aparecer uma ou mais linha nula, ou seja, uma equação do tipo 0 igual a 0, nesse caso. Isso significa, se aparecer um 0 igual a 0, é porque o sistema tinha uma equação que era redundante, uma equação que já era consequência das demais. Quando isso acontece, tendo essa equação redundante, ou não necessariamente tendo a equação redundante, mas a forma escalonada do seu sistema providencia uma forma como essa, com menos equações na parte escalonada, menos equações do que variáveis. Isso quer dizer o quê? Que neste momento aqui, você não consegue, a partir desse momento, não tem mais o que escalonar, e também você não consegue dizer um valor exato para cada uma das variáveis. O que você faz, na verdade, é isolar uma variável em função de outras. Isolar algumas, né, todas as variáveis em função de outras. Nesse exemplo daqui, a gente poderia isolar o y na segunda equação, em função do z. O y ficaria
4 menos 3z dividido aqui por 2. Então, o y ficaria 2 menos 3 meios de z. Então, você tem aqui o y em função do z. Como o y é função do z, ao substituir aqui nas equações de cima, você vai trocar este y por 2 menos 3 meios de z. E a primeira equação vai ter apenas x e z agora. Com esta primeira equação, você consegue isolar o x em função do z. Porque o x aqui nesse caso do exemplo seria 3 mais z menos 2y. Então ficaria menos duas vezes aquela expressão lá do y em função do z. Então, essa expressão aqui final para o x, depois de você terminar a conta ali, ela dá o valor do x em função desse z. Como o z em função dele próprio é z igual a z mesmo, então isso completaria a sua solução, de modo que você tem o z como um parâmetro, digamos t, e sua solução fica em função daquele t, ou seja, para cada valor que você substituir no lugar do t, você encontra uma solução diferente para o sistema. Você encontra um valor para x, um valor para y, um valor para z diferente. Então, como as possibilidades para esse parâmetro são infinitas, pode colocar qualquer número real no lugar dele, você também vai ter um sistema com um número infinito de soluções, ou seja, o sistema é possível e indeterminado. Fica claro aqui também que este caso do sistema possível e indeterminado, ele acontece exatamente o número de soluções é infinita, né? Nunca vai ter um sistema linear, vai ter um número finito de soluções que não seja exatamente uma ou nenhuma. Ou seja, um sistema linear ele não pode ter 2, 3, 4, 5 soluções, exatamente 4 soluções, exatamente 5, exatamente 7 soluções. Não pode. Ou ele tem 0, quando é impossível, ou ele tem uma, quando é possível e determinado, ou ele vai ter uma quantidade infinita. Os sistemas que são possíveis e indeterminados, sempre você vai colocar, se possível, descrever na sua solução, as variáveis do seu problema em função de uma ou mais variáveis, ou um ou mais parâmetros. Essa quantidade de parâmetros que aparece na solução, isso vai ter uma certa importância lá na frente. É uma coisa que a gente vai chamar de grau de liberdade. Temos aí um exemplo 3×3, vamos escaloná-lo usando as operações elementares. Então, eliminando o x, vamos fazer na equação 2 menos a equação 1, e na equação 3 também equação 3 menos equação 1. Isso porque o coeficiente aqui são todos iguais a 1. Então você repete a primeira equação, que não foi alterada. Na equação 2, subtraindo x menos x dá 0, não aparece mais x. Menos y na segunda, menos y da primeira, vai ficar menos 2y. 2z menos z, z na segunda. E 2 menos 1, 1. Na terceira, x menos x dá 0. 6y menos y vai dar 5y. 3z menos z, 2z. Do lado direito, nos termos independentes, 3 menos 1, 2. Então, você já eliminou aqui o x nas equações 2 e 3. Para eliminar o y, novamente vamos fazer um passo inicial, que é substituir a equação 2, multiplicando ela por, nesse caso, menos meio. Para quê? Para que esse coeficiente menos 2 ele vire exatamente 1. Então, você troca aqui, divide por menos 2. Então, no lugar do z vai ficar menos meio de z. E do lado direito, menos meio. Né? Está multiplicando aí por menos meio a equação inteira, apenas com o objetivo de transformar esse coeficiente aqui em 1.
A linha de baixo, por enquanto, a gente não vai operar. 2z igual a 2. Então é assim que fica depois de você dividir a segunda equação por menos 2. Seguindo agora, você já tem o padrão na segunda linha e você precisa eliminar o y da terceira linha. Para eliminar o y da terceira linha, você faz a operação na equação 3 menos 5 vezes a equação 2. 5 vezes porque o coeficiente aqui é 5, né? E o outro coeficiente lá já era 1. Então, a primeira se repete. De novo. A segunda, neste momento, também vai se repetir. E agora vamos operar na terceira. Você multiplica primeiro a equação 2 por menos 5 e depois junta com a equação 3. No caso do y vai dar 0, porque vai ficar menos 5y mais 5 dá 0. No caso do z, é só fazer a continha aqui separada. Multiplicando ali o menos meio por 5, vai ficar menos com menos mais, 5 vezes meio, 5 meio. Faz a continha. Aí agora a gente vai somar com o 2z, então vai ficar 5 meio mais 2. Tudo isso multiplicando o z. 5 meios mais 2, isso vai dar 9 meios. Então aqui no z vai sobrar 9 meios vezes z, na equação 3. No termo independente, do lado direito da equação, ficaríamos com menos 5 vai multiplicar o menos meio, que está aí do lado direito, aí vai ficar 5 meios, e esses 5 meios vai novamente somar com 2, que é o que está do lado direito da equação 3, essa parte aqui. Isso vai ser o coeficiente independente. 5 meios mais 2 dá o mesmo valor que estava ali antes, né? 9 meios. Pronto, isso termina o procedimento de escalonamento e a gente percebe que o padrão que apareceu aí é o mesmo padrão de um sistema possível e determinado. Ou seja, as linhas no procedimento de escalonamento, as linhas não nulas são tantas quantas as variáveis. São 3 linhas não nulas, 3 variáveis. Isso é o padrão para um sistema possível determinado. Como é que a gente enxerga isso? Porque simplesmente você vai fazendo as substituições de trás para frente, de baixo para cima, percebendo, por exemplo, aqui que o z obrigatoriamente tem que ser 1, que está 9 meios vezes z igual a 9 meio, então z é 1. Jogando z igual a 1 na equação de cima, você encontra que o y menos meio vai dar menos meio, então y tem que ser 0. Jogando esses valores na primeira equação, y igual a 0, z igual a 1, o x também tem que ser 0. Bom, então continuando com esse novo exemplo, discutir o seguinte sistema em função de A. Esse é um típico exemplo, né, de qualquer livro texto, né, de álgebra linear 1 ou qualquer outro texto envolvendo sistemas lineares. Então a sua ideia é usar a forma escalonada do sistema, escalona o sistema com A com tudo no meio, e no final você interpreta a solução em função da forma escalonada que virá aparecer. Então, vamos escalonar e fazer a interpretação. Primeiro passo, eliminar o x na equação 2 e na equação 3. Então, substituindo aqui, percebemos que na equação 2, o x está multiplicando a. E na equação 1, o x está multiplicando 1. Então, para eliminar o x aqui, você pega a equação 2 menos a vezes a equação 1. Então, você precisa multiplicar a equação 1 por menos a para somar com a equação 2 para você obter o termo menos ax somado com ax daria 0. Na equação 3 está um pouco mais fácil, você pega a equação 3 menos a equação 1 para anular o x. Daí você vai ter o seguinte sistema. Primeira equação igualzinha que estava lá antes. Segunda equação, menos a vezes x dá menos ax, mais ax dá 0, não aparece x. Menos a vezes y menos ay.
Quando somar com y, você vai juntar, vai ficar 1, que é o coeficiente do y na segunda equação, menos a, que será o novo coeficiente após multiplicar o menos a na equação. Então, esse número 1 menos a vai ser o coeficiente do y na segunda. No z, quando você multiplicar o menos a lá na equação 1, o menos a vai multiplicar o menos a que já aparecia lá, vai ficar com a ao quadrado. A ao quadrado, quando você juntar com o menos 1, que aparece aqui na segunda equação, você vai ficar com a ao quadrado menos 1, tudo isso multiplicando o z. Esse será o novo coeficiente do z. Na parte do independente, no lado direito da equação, o menos a vezes 0 dá 0. Quando somar com o lado direito aqui da equação 2, vai ficar a mesma coisa que tinha antes, que é 2 menos a. Na equação 3, você vai apenas equação 3 subtraindo a equação 1. Então, x menos x dá 0, não aparece x. Y, ele está multiplicando por a. Então, a vezes y menos y. Então, isso vai ficar a menos 1 vezes y. Que é a mesma coisa que tinha lá, só que com o sinal trocado, né? Aqui nós tínhamos 1 menos a, e agora nós temos a menos 1 na equação 3. Para o z, ficaríamos com menos z mais az. Então, o a fica positivo e o menos 1 aqui, né? Multiplicando o z. E na parte independente, os coeficientes aqui independentes, menos a, menos 0. Isso aqui é menos a. Uma observação aqui nessas contas é que eu fiz direto, já colocando os coeficientes das variáveis já na versão final, mas você pode simplesmente fazer um rascunho da conta separado, caso você não tenha segurança para colocar os coeficientes já direto, né? Então você faz com um pouco mais de calma, importante apenas sempre ter o resultado correto, mesmo que você demore aí alguns segundos a mais. Bom, encontramos a forma já escalonada, o primeiro passo, né, que seria eliminar o x nas equações 2 e 3. Você vai agora tentar eliminar o y na equação 3. Como é que você vai fazer isso? Primeiro passo sempre é tentar transformar esse coeficiente do y aqui em 1. Só que o coeficiente do y, nesse caso aqui, ele é uma expressão que você não tem controle, que é 1 menos a. Você não sabe, isso não é um valor exato, um número exato. Então, quando você vai para esse procedimento, você teria que ter o cuidado para, ao dividir a equação pelo número que está aqui, que é 1 menos a, você tem que ter o cuidado para evitar que façamos uma divisão por zero. Então, se você quiser transformar esse y aí com coeficiente igual a 1, você teria que dividir por 1 menos a, mas separar o caso particular onde o a igual a 1. Porque quando o a for 1, esse número vai dar 0. Bom, então para eliminar esse y, a terceira equação, a gente vai fazer aqui a equação 3 mais a equação 2. Repetindo aqui a equação 1, neste começo. E repetindo também a equação 2, que é 1 menos y, 1 menos a vezes y, mais a ao quadrado menos 1 vezes z, igual a 2 menos a. Quando somarmos a equação 3 com a equação 2, a parte aqui do y vai zerar, 1 menos a mais a menos 1 dá 0. E a parte do z, a gente vai juntar, né? O a ao quadrado menos 1 da segunda equação, mais a menos 1 da terceira equação. Tudo isso multiplicando o z. No termo aqui independente, 2 menos a menos a, vai ficar 2 menos 2a. Então, juntando os coeficientes aí do x, y e z na segunda e na terceira equação, vamos ter um sistema com esta cara. Como é que a gente interpreta este sistema no que diz respeito às suas soluções? O que muda em termos de solução é apenas se as equações que vão aparecer ali embaixo vão ser equações redundantes, do tipo 0 igual a 0,
ou equações impossíveis do tipo 0 igual a um número diferente de 0. 0 igual a 1, 0 igual a 2, 0 igual a 3, qualquer outra coisa desse tipo. Então, quando você faz essa análise, você se preocupa apenas nos coeficientes dos números e vê para quais valores de A eles se anulam. Os números que anulam os coeficientes ali do y e do z são números a serem analisados de maneira particular. No caso do y, na segunda equação, o coeficiente é 1 menos a. 1 menos a vai dar 0 apenas no caso quando a for igual a 1. Isso quer dizer que a igual a 1 já é um primeiro caso particular a ser analisado posteriormente. No caso do z, temos ali na segunda equação a ao quadrado menos 1, multiplicando o z. Isso vai dar 0 em duas situações, quando a for 1 ou quando a for menos 1. Então, o 1 novamente aparece aqui, mas também agora ele ganhou a companhia do menos 1. Então, menos 1 também é um caso particular a ser analisado. Continuando, no z, mas na terceira equação, ficamos com a ao quadrado mais a menos 2. Iguala isso a 0 e vê os valores de a. A ao quadrado mais a menos 2, usando a fórmula de Bhaskara, você encontra as duas soluções. Uma é a igual a 1, se o a for 1 aí dá 0, e a outra é a igual a menos 2. A igual a menos 2 também é raiz daquela equação. Então, novamente, o 1 aparece aqui, mas o menos 2 aqui é novidade, também é mais um caso. Então, o nosso sistema ele precisa ser analisado nos três casos particulares. A igual a 1, A igual a menos 1 e A igual a menos 2. Esta análise é feita simplesmente substituindo esses valores no sistema já escalonado, porque fica mais fácil a análise, e vendo o que acontece. Vamos ver. Quando A ele é exatamente 1, o sistema fica com x mais y menos z igual a 0, na primeira equação. Na segunda, o 1 ele anula tanto o coeficiente do y quanto do z, então fica aqui 0. E do lado direito vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, mesmo sem olhar a terceira equação, a gente já percebeu aqui que o sistema vai ser impossível, porque a segunda equação resultou aqui em 0 igual a 1, que é impossível. Mas continuando aqui na terceira, trocando A por 1, vai zerar o coeficiente do z, e do lado direito vai ficar 2 menos 2, que também é 0. Na verdade, a terceira equação então é uma equação redundante. Entretanto, a gente já sabe aqui que pela segunda equação o sistema é impossível. Vamos ver então para A igual a menos 1. Troca A por menos 1, a primeira equação fica x mais y mais z igual a 0. A segunda, 1 menos a, vai ficar 1 mais 1. Então, vai ficar 2y. O a ao quadrado menos 1 vai dar 0. Então, o z não aparece. Do lado direito da segunda equação, vai ficar 2 menos menos a. É 2 menos menos 1. Então, vai ficar 2 mais 1, que é 3. Nenhum problema aí. Mas na terceira equação, o que é que vai acontecer? Quando a é menos 1, substituindo aqui no coeficiente do z, você vai ficar com menos 1 ao quadrado, que é 1. 1 menos 1, que vai dar 0. Sobra menos 2z. Do lado direito, trocando aqui o a por menos 1, você vai ficar com 2 mais 2, que é 4. Então, veja, esse sistema aí para a igual a menos 1, ele está totalmente escalonado para essas três equações. Então, é um sistema possível e determinado. Você obtém os valores de z e de y na segunda e na terceira equações, e substituindo na primeira você encontra o valor de x. Então, sistema possível e determinado.
O último valor a ser analisado, o último caso particular, é o A igual a menos 2. Para A igual a menos 2, o sistema fica x mais y menos A vai ficar mais 2 2z igual a 0. 1 menos A, quando A vale menos 2, isso fica 1 mais 2, que é 3, 3y. A ao quadrado menos 1 vai ficar 4 menos 1, que é 3, então 3z. Do lado direito, 2 menos A, então vai ficar 2 mais 2, 4. Na equação de baixo, para A igual a menos 2, a gente já fez a conta, o coeficiente do z vai dar 0, então aqui é 0. E do lado direito, o 2 menos 2 vezes A vai ficar menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, mais positivo. Esse 4 somado com 2 vai dar 6. Então, esta equação aqui, 3, implica que o sistema é impossível. Consequentemente, como para valores diferentes desses três valores aí, 1, menos 1 e menos 2, qualquer que seja o outro número, nenhum coeficiente vai se anular. Isso quer dizer que você pode isolar o z na terceira, substituir na segunda, isolar o y, e depois substituir ambos na primeira e isolar o x. Então, o sistema é possível determinado para qualquer valor diferente de 1, menos 1 e menos 2. Além disso, para A igual a menos 1, nós também concluímos que o sistema é possível e determinado. De maneira resumida, então, para A igual a 1 e para A igual a menos 2, sistema impossível, não tem solução. Qualquer que seja o valor de A, diferente desses dois aí, o sistema tem solução